Minha sogra controladora fez com que os filhos a atacassem numa festa, e minha esposa me pede que eu retire as acusações ou ela vai se divorciar, mas eu pergunto se estou ligando para o número certo do advogado. Eu, de 29 anos, acho que não estou enganado, mas todo mundo diz que eu estou. Hoje minha esposa Lina, de 28 anos, e eu estamos juntos há 8 anos, mas casados há apenas 4. Começamos como amigos no mesmo grupo de estudo, depois começamos a namorar nos últimos anos após a universidade. Eu não tinha muitas perspectivas de trabalho na minha cidade natal, então me mudei para a cidade da Alina, onde ela tinha um emprego garantido. Mudar para a cidade dela significava que eu não conhecia ninguém além dela. Não demorou para eu encontrar um emprego aqui, e alugamos um pequeno apartamento no centro. A Lina me apresentou a família dela gradualmente. Sua mãe, Patrícia, comanda a família como uma general. O marido de Patrícia morreu num acidente quando a Lina tinha 16 anos, deixando-lhe um acordo substancial e indenização de seguro de vida. Ela investiu o dinheiro com sabedoria e agora possui 3 imóveis para alugar, além de sua própria casa. Patrícia tem mais 2 filhos além de Alina, Jona, de 31 anos, que trabalha como mecânico e tem sua própria oficina, e Simon, de 25 anos, que acabou de terminar negócios e ajuda Patrícia a administrar os imóveis. A família inteira gira em torno de Patrícia, toda decisão importante passa por ela. Ela pagou pela oficina de Jona, pela universidade de Simon e pelos empréstimos estudantis de Alina. Quando Jona se casou há 3 anos, Patrícia bancou metade do casamento. Quando Simon quis comprar um carro, ela aprovou e pagou o sinal. Alina sempre falava muito bem da família, especialmente de Patrícia, ligando para a mãe pelo menos 3 vezes por semana, às vezes todos os dias. Patrícia dava conselhos sobre tudo, desde quais alimentos comprar até quais filmes deveríamos ver. Minha própria família mora do outro lado do país, e falamos talvez uma vez por mês. O problema começou quando a Lina e eu ficamos noivos. Patrícia imediatamente assumiu o planejamento do casamento, reservou o local sem nos consultar e até escolheu o menu. Quando sugere que talvez quiséssemos opinar sobre nosso próprio casamento, Alina disse que a mãe tinha experiência em planejamento de eventos e que devíamos confiar no julgamento dela. Eu aceitei porque Alina parecia feliz. O casamento ficou lindo, mas senti que era o evento de Patrícia, não o nosso. Nossa lista de 50 convidados virou 120. Mas como Patrícia pagou tudo, eu tive dificuldade de reclamar. Depois do casamento, a participação de Patrícia em nossas vidas aumentou. Ela começou a vir ao nosso apartamento sem avisar, geralmente nos fins de semana. Quando a Lina foi promovida, Patrícia sugeriu que procurássemos um lugar maior. Numa semana ela nos encontrou um dúplex a apenas 4 quarteirões de casa dela. Ofereceu-se para comprar e nos alugar sem cobrar caução nem primeiro mês, como presente de aniversário antecipado. Eu devia ter recusado, mas o dúplex era muito mais bonito, e a Lina ficou empolgada. Em setembro passado nos mudamos, e foi aí que as coisas pioraram de verdade. Patrícia vinha quase todo dia, tinha chaves extras porque pagou a caução, e entrava quando queria. Eu chegava do trabalho e encontrava ela reorganizando armários da cozinha ou lavando roupa. Quando mencionei a Lina que a mãe estava invadindo nossa privacidade, a Lina disse que ela só queria ajudar e que eu devia agradecer o apoio extra. As coisas pioraram há 3 meses. A Lina e eu tentávamos ter um bebê há 1 ano, não tínhamos contado a ninguém, mas Patrícia de alguma forma descobriu. Ela começou a deixar livros sobre gravidez e dizia que já devíamos organizar o quarto de hóspedes para o bebê. Quando a Lina disse que ainda não estava grávida, Patrícia sugeriu um especialista em fertilidade que conhecia e ofereceu-se a pagar a consulta.
Disse a Lina que era demais, que a mãe dela devia parar de se meter em aspectos tão pessoais do nosso casamento. A Lina ficou na defensiva, defendeu Patrícia dizendo que a mãe só estava empolgada por ser avó. Tivemos nossa primeira grande briga sobre a interferência da família na nossa relação. A Lina me acusou de ingrato por tudo que Patrícia fazia. Eu disse que aceitar ajuda é diferente de aceitar controle. Ficamos tensos por semanas, mal falávamos, só sobre coisas práticas como horários e tarefas domésticas. Comecei a trabalhar horas extras para evitar estar em casa quando Patrícia viesse. A Lina percebeu e me acusou de evitar a família de propósito. A situação explodiu há 2 semanas, na festa de aniversário de casamento do Jona, que a Lina planejava há meses e que eu devia acompanhar. Era na casa de Patrícia, com jardim grande. Eu quase não fui, estava exausto. A Lina disse que ficaria mal se eu faltasse, especialmente porque Patrícia estava perguntando onde eu andava. A festa começou às 3 da tarde, eu cheguei com a Lina às 4, depois do turno matinal, ainda cansado e de mau humor. Patrícia veio, abraçou a Lina e me olhou, comentou que eu parecia cansado e devia me arrumar melhor. Passei a maior parte da festa sentado numa mesa de piquenique com a Lina, conversando com primas e maridos. Patrícia passava e fazia comentários pequenos, que o dúplex precisava de calhas novas e que eu devia cuidar disso. Perguntou a Lina se eu comia verduras suficientes porque parecia pálido. Perguntou por que eu não socializava mais com os outros homens na festa. Perto das 6, o pastor da igreja de Patrícia chegou com a esposa. Patrícia chamou a Lina para falar sobre oportunidades de voluntariado na igreja. A Lina vinha indo mais à igreja dela, algo nunca discutido. Eu fiquei na mesa de piquenique checando mensagens, tentando evitar a conversa. Então Jona e Simon se aproximaram. Jona sentou-se à minha frente e disse que precisávamos ter uma conversa de homens. Simon ficou atrás com os braços cruzados. Jona disse que a família conversou e estava preocupada com meu tratamento a eles e a Patrícia. Simon disse que parecia ingrato por tudo que ela fizera e que eu deixava a Lina infeliz por reclamar da participação da família. Respondi que isso era assunto meu e de Alina, e que eles deviam se manter fora do nosso casamento. Simon disse que assuntos familiares são de todos, especialmente quando afetam Patrícia. Jona disse que eu devia mostrar mais respeito ou haveria consequências. Levantei-me e disse que não me deixaria ameaçar por eles. Então Jona me empurrou, tropecei, mas não caí. Simon se aproximou e me empurrou de novo, e eu caí na grama. Antes que eu me levantasse, os dois começaram a me socar. A briga durou uns 30 segundos até que outras pessoas os afastaram. Meu lábio sangrava, minha camisa estava rasgada e com manchas de grama nas costas. Várias pessoas gritavam e alguém ligou para Patrícia. A Lina correu a perguntar aos irmãos o que tinha acontecido, não a mim. Patrícia chegou e exigiu saber por que havia briga na festa. Jona disse que eu fui desrespeitoso e iniciei a confrontação. Simon concordou, disse que eu teria empurrado Jona primeiro. Tentei explicar, mas Patrícia me interrompeu, dizendo que já tinha visto atitude ruim demais. A Lina chorava, pedia calma. Patrícia me disse para ir embora antes de causar mais problemas. A Lina disse que me levaria para casa, mas Patrícia disse que a Lina devia ficar para o resto da festa, pois esperava esse evento a semana inteira. Fui embora sozinho, dirigi até o dúplex e sentei para processar. Meu rosto estava inchado, doíam minhas costelas e tinha arranhões nos braços. Tirei fotos das feridas e liguei para a polícia para denunciar o ataque. 2 policiais vieram, colhiam meu depoimento, foram à casa de Patrícia e prenderam Jona e Simon. A Lina chegou em casa às 10 e ficou furiosa por eu ter envolvido a polícia. Disse que eu os provoquei e que Jona e Simon só defendiam a mãe e a irmã.
Jona e Simon foram liberados sob fiança na manhã seguinte, enfrentam acusações de agressão e têm audiência no mês que vem. Patrícia contratou advogado para os dois e ligava o tempo todo para Alina, pressionando-a a retirar as acusações. Alina ficou na casa da mãe na última semana, vinha buscar roupas e correspondência, mas sem conversar comigo de verdade. Ontem finalmente sentou-se e me pediu para retirar as acusações contra os irmãos dela. Disse que isso estava despedaçando a família, causando estresse e gastos a Patrícia. Eu disse que não retiraria. O que os irmãos fizeram foi agressão clara. Se quisessem falar de meu comportamento, podiam ter mantido as palavras em vez dos punhos. Alina disse que eles erraram, mas não mereciam ficha criminal. Ontem ela me deu um ultimato. Se eu não retirasse até sexta, pediria o divórcio. Disse que não podia ficar casada com quem tenta destruir a família por divergência de opinião. Disse que Patrícia vai vender o dúplex porque não suporta me ter tão perto. Alina diz que os irmãos estão arrependidos e não fariam de novo, que Patrícia aprendeu a lição sobre interferir no casamento e dará mais espaço, mas eu não vejo como retirar acusações criminais mudaria a dinâmica familiar que levou a isso. Amo Alina, mas sinto que me pedem escolher entre meu respeito pessoal e meu casamento. A família dela deixou claro que não acham que eu pertenço a ela e agora usam violência para impor opinião. Não creio estar errado em preferir minha segurança ao casamento com uma mulher que defende a surra dos próprios irmãos que me agrediram juntos, o que diz muito sobre eles. Atualização 1. Queria atualizar desde a publicação original. Não retirei as acusações. Alina pediu o divórcio na segunda-feira seguinte, como prometeu. Levou todos os pertences do dúplex enquanto eu trabalhava, deixando só um bilhete dizendo que falaria comigo por meio de seu advogado. Não diria que estou feliz, mas se for assim, tudo bem. Patrícia cumpriu a ameaça de vender o dúplex e me deu 30 dias de aviso para sair, o mínimo exigido pela lei. Achei um estúdio do outro lado da cidade e mudei no fim de semana passado. A audiência de Jona e Simon foi na quinta passada. Fui, embora a família de Alina estivesse em massa, com vários parentes que eu nunca vira. O promotor disse que ambos tinham ficha limpa. O defensor argumentou que foi conflito familiar, não agressão criminal. Os irmãos se declararam culpados por agressão simples e receberam trabalho comunitário, aulas de controle de raiva e restituição pelos meus gastos médicos, sem prisão, como eu esperava, para manter ficha limpa e apoio familiar. O juiz também emitiu restrições, proibindo o contato comigo por 1 ano. Aline esteve na sala com Patrícia e uns 10 familiares, não me olhou nenhuma vez durante a audiência. Depois de sentenciados, vi Alina conversando com um promotor no corredor, parecia aborrecida por algo. O divórcio está correndo sem problemas, não temos filhos nem bens significativos, só alguns móveis e presentes de casamento. Alina não quer nada do dúplex, já que Patrícia comprou a maioria das coisas, eu fico com minha caminhonete e minhas ferramentas, ela com o carro e os pertences pessoais. Hoje vamos dividir a pequena poupança e fechar a conta conjunta. Me surpreendeu saber que a família de Alina falava de mim às minhas costas há meses. Na mediação, o advogado dela mencionou que Patrícia documentava meu comportamento irrespeitoso desde Natal passado, mantinha um diário de cada recusa a convites familiares, cada comentário sobre a interferência dela e cada discussão com Alina sobre assuntos familiares. Nesse diário eu era o aproveitador ingrato isolando Alina da família. Patrícia anotou datas e horas de atrasos do trabalho, interpretando como evasão, anotou quando eu não agradeci imediatamente por presentes, marcando sinais de mau caráter. Alina contribuiu para o diário, contando conversas que tivemos sobre limites e independência,
discussões que achei privadas mas que foram relatadas a Patrícia para julgamento. A Lina vinha discutindo problemas do casamento com a mãe em vez de resolver comigo. O diário apareceu na mediação porque Patrícia queria usá-lo para alegar que eu fui abusivo emocionalmente, mas o mediador descartou, explicando que discordar dos sogros ou querer privacidade não é abuso. Isso me mostrou o quanto a família reformulou nossa relação em suas mentes. Também soube que Patrícia pressionava a Lina a engravidar logo após nosso casamento, acreditando que ter neto me comprometeria mais. Quando não tivemos filhos imediatamente, Patrícia começou a marcar tratamentos de fertilidade e consultas sem nosso conhecimento. Livros de gravidez e referências médicas não eram só entusiasmo de futura avó. A Lina admitiu na mediação que tomou vitaminas pré-natais por sugestão de Patrícia, embora não tentássemos conceber. Essa revelação me irritou mais que quase tudo. A Lina e Patrícia faziam planos para nossos filhos sem me incluir, marcaram consultas médicas sem eu saber. Patrícia já pesquisava móveis de bebê e temas de decoração. Outro ponto na mediação foi a versão de Jona e Simon sobre a festa. Disseram que eu fui grosseiro e desrespeitoso o dia todo, que vários parentes reclamaram, que quando se aproximaram amigavelmente, eu fiquei agressivo, xinguei e ameacei ir embora cedo só para incomodar a Lina, e que eu dei o primeiro soco quando Jona tocou meu ombro num gesto de amizade. Nada disso batia com o que ocorreu, mas toda a família acreditou nisso, convencendo-se de que eu era o agressor e os irmãos defendendo seu honor. Mesmo após se declararem culpados, Jona e Simon mantiveram que foram provocados. A Lina não contradisse a versão deles na mediação, disse que estava falando com o pastor e não viu o início da briga, só que os três estávamos no chão e não sabia quem começou. Mas sei que a Lina viu parte do que rolou, pois correu até nós quando ouviram gritos. O fato dela dizer não saber quem iniciou a briga me pareceu outra traição, ainda mais depois de semanas discutindo comigo a retirada das acusações. O divórcio deve finalizar no próximo mês. A Lina e eu não falamos diretamente desde que ela saiu do dúplex, toda a comunicação é pelos advogados, o que parece estranho após 8 anos juntos, mas menos estressante do que tentar conversar, pois sempre terminava em discussão sobre a família dela. Estou trabalhando mais horas e pegando serviços nos fins de semana para me manter ocupado e juntar dinheiro para a caução de um apartamento melhor. Meu chefe ofereceu promoção, com mais responsabilidade mas melhor salário e benefícios. Estou pensando em aceitar, já que não tenho mais obrigações familiares. O mais difícil tem sido a solidão. A Lina era minha principal ligação social aqui, e eventos familiares ocuparam minha vida social fora do trabalho. Agora percebo o quanto abandonei das minhas próprias amizades e interesses ao longo dos anos. Entrei numa liga de softball recreativo e vou a um bar local que patrocina o time. Isso me ajuda a conhecer gente que não sabe nada sobre meu casamento ou divórcio. Alguns colegas me convidaram para churrascos e eventos esportivos que sempre recusei antes porque eu e a Lina tínhamos obrigações familiares nos fins de semana. Não me arrependo de não retirar as acusações, ainda que tenha custado meu casamento. A Lina tomou sua decisão ao priorizar a comodidade da família sobre apoiar o marido após ser agredido. Eu tomei a minha ao não permitir que ninguém usasse violência para controlar meu comportamento. As restrições contra Jona e Simon expiram em 11 meses. Espero não encontrar com eles pela cidade depois disso. A Lina pode ter suas dinâmicas familiares resolvidas, e eu posso construir uma vida onde sou tratado com respeito. Atualização 2. O divórcio foi finalizado há 6 semanas, e eu pensei que seria o fim da minha relação com a família dela, mas essa família, como câncer, pode voltar. Primeiro as boas notícias. Hoje aceitei a promoção, a liga de softball me ajudou a conhecer gente nova, e comecei a sair com alguém que conheci pelos amigos do time. Ela se chama Jéssica,
É enfermeira no hospital local. Temos saído e ela sabe sobre meu divórcio recente, mas não todos os detalhes da família da Alina. O novo apartamento funciona bem. É mais caro que o dúplex, mas posso pagar com a promoção, e é bom ter um lugar só meu, sem chaves extras. Jéssica já ficou alguns fins de semana, mas não tem chave. Agora, a parte complicada. Há 3 semanas encontrei Simon num posto de gasolina perto do trabalho. Foi a primeira vez que vi alguém da família de Alina desde a audiência. Ele enchia o tanque ao lado do meu e nos vimos simultaneamente. Ainda havia ordem de restrição, mas, se ele não fizesse nada estranho, um de nós sairia depois do abastecimento. Mas, surpreendentemente, ele se aproximou e perguntou se podíamos conversar. Simon disse que queria pedir desculpas, mas não sabia se violaria a ordem de restrição. Eu disse que uma breve conversa em local público era ok, contanto que ele não me ameaçasse nem me seguisse. Simon pediu desculpas pela festa de aniversário. Disse que ele e Jonah bebiam mais que o normal e se deixaram levar quando acharam que eu era desrespeitoso com a mãe. Admitiu que não deviam ter partido para a violência e lamentava como tudo escalou. O que me surpreendeu foi quando Simon disse que estava tendo problemas com a mãe dele também. Contava que ela tentava controlar o relacionamento dele com a namorada, Sarah, da mesma forma que controlou o meu com Alina. Patrícia não aprovava Sarah pois ela não ia à igreja, fazia comentários sobre aparência, trabalho de garçonete e nível educacional dela, e pressionava Simon a terminar com Sarah e encontrar alguém do grupo religioso. Quando Simon recusou, Patrícia ameaçou suspender ajuda financeira com um carro e aluguel. A conversa durou uns 10 minutos. Simon parecia sincero ao pedir desculpas. Disse que percebeu quanta pressão Patrícia impunha a todos para se ajustarem às expectativas dela. Ele perguntou se eu achava que Alina seria mais feliz longe da influência materna. Eu disse que era algo que ela precisaria resolver sozinha e que não era mais meu problema. Simon entendeu e disse que não me incomodaria de novo, a menos que eu quisesse falar. 2 semanas depois recebi ligação no trabalho. Era a Sarah, namorada do Simon. Ela disse que Simon lhe contou sobre nossa conversa no posto e queria me perguntar sobre minha experiência com Patrícia e a família de Alina. Sarah contou que ela e Simon estavam juntos há quase 2 anos, mas ela nunca se sentiu aceita pela família dele. Patrícia a fazia sentir-se bem-vinda. Jonah e esposa eram educados mas distantes, seguindo o exemplo da mãe, tratando Sarah como estranha. Sarah ligou porque Simon havia pedido a mão dela em casamento no fim de semana anterior, e Patrícia tentou dissuadi-lo, dizendo que ele era jovem demais e devia focar na carreira antes, que Sarah não estava pronta e devia melhorar para entrar na família. Sarah quis saber se Patrícia interferira no meu casamento antes. Contei como ela assumiu o planejamento, interferiu nas decisões pessoais. Sarah disse que vivenciava interferência semelhante, com conselhos não solicitados desde o trabalho até a aparência. Ela perguntou se eu achava que Patrícia aceitaria a relação dela ou se a dinâmica sempre seria problemática. Respondi honestamente que Patrícia via todo namorado dos filhos como competição por influência e lealdade, que ela deixou claro esperar que Alina priorizasse a família sobre o marido, e que o padrão provavelmente se repetiria. Sarah agradeceu, disse que conversaria a sério com Simon sobre estabelecer limites. Disse que ele começava a ver problemas, mas tinha medo de perder apoio financeiro e emocional se enfrentasse a mãe. Semana passada, soube por boatos do trabalho que Alina perguntava por mim. Um colega mencionou que a esposa dele trabalhava onde Alina estava antes e fora contatada por ela. Não me preocupei. Se Alina precisasse me contatar, podia ligar ou passar por meu advogado. Mas ontem de manhã Alina apareceu no meu apartamento, disse que precisava me explicar coisas após nosso divórcio.
Alina disse que se mudou de volta com Patrícia, mas viver lá ficou impossível. Patrícia monitorava chamadas, questionava onde e com quem ela saía, e tomava decisões sobre carreira e vida social sem consultar. Ponto de ruptura. Alina começou a namorar David, colega de trabalho. Patrícia imediatamente pesquisou antecedentes, ligou a ex-empregadores e vizinhos. Quando Alina descobriu, confrontou a mãe, que disse protegê-la de outro erro como se casar comigo, que Alina tinha mau juízo e precisava de orientação. Patrícia já decidirá que David não era adequado por ser divorciado e ter um filho. Alina disse que enfim entendeu o comportamento controlador da mãe, pediu desculpas por não me defender quando os irmãos me agrediram, disse que fora condicionada a priorizar a família e não viu quão errado fora o comportamento. Alina também revelou que Patrícia planejou sabotar nosso casamento meses antes da festa de aniversário. Ouvi as desculpas dela, mas disse que não mudava nada entre nós. O divórcio é definitivo. Estou vendo alguém novo e não quero reabrir nosso casamento fracassado. Alina entendeu, mas quis que eu soubesse do arrependimento dela por não me apoiar quando era importante. Alina se mudou da casa da mãe e alugou um apartamento mais perto do trabalho. Diz que não fala com Patrícia e mantém contato mínimo com Jonah. Simon foi mais compreensivo enquanto enfrenta os próprios problemas com a mãe, mas a dinâmica familiar está permanentemente prejudicada. Jéssica, minha atual, sabe que a ex pediu desculpas. Não planejo esconder nada. O pedido de desculpas me deu certo fechamento, mas confirmou que fiz bem em não ceder às acusações. Se eu as tivesse retirado e mantido o casamento, Patrícia teria aprendido que violência é a opção. Simon e Sara noivaram oficialmente mês passado, e dizem que Patrícia tenta separá-los. Jonah e esposa têm problemas próprios pela interferência dela. Alina aprende a viver independente pela primeira vez na vida adulta. Quanto a mim, foco na carreira, no relacionamento novo e em construir amizades. As restrições contra Jonah e Simon expiram em 8 meses, duvido manter contato depois. Atualização 3. As restrições expiraram mês passado, não vi nem ouvi deles. Simon e Sara casaram há 6 semanas, Patrícia não foi e não fala mais com Simon desde que ele não cancelou o noivado. Sara me agradeceu de novo há 2 meses, disse que minhas observações os ajudaram a reconhecer as táticas de manipulação. Simon disse a Patrícia que não aceitaria ajuda financeira com condições e não toleraria interferência. Patrícia cortou a ajuda, parou de bancar o carro, disse para ele arrumar apartamento próprio e o tirou do testamento. Simon e Sara se mudaram juntos para um lugar que cabia no orçamento deles e Simon faz horas extras para compensar. Jonah e esposa Lisa também têm problemas com Patrícia. Lisa está grávida do 2º filho. E Patrícia tenta controlar escolhas de creche, médicos e até nomes do bebê. Lisa disse a Jonah que ele tinha de escolhê-la em vez da mãe. Jonah não foi tão decisivo. Patrícia ora respeita ora testa limites aparecendo sem avisar ou fazendo planos sem consultar. O relacionamento deles está tenso, mas não quebrado como o de Simon. Alina foi completamente isolada de Patrícia desde que se mudou e começou o sério namoro com David. Patrícia diz que ela passa a fase rebelde, que voltará ao juízo. Soube que Patrícia, irritada por perder controle dos 3 filhos, disse à congregação que eles se voltaram contra ela por causa de parceiras manipuladoras que tentam isolá-los da família. O mais recente foi há 2 semanas. Eu estava numa loja de ferragens pegando material quando encontrei Jonah, primeira vez que o via desde a audiência de mais de 1 ano atrás. Ele se aproximou cautelosamente e pediu para conversar alguns minutos, pediu desculpas pelo ataque na festa de aniversário, disse que pensou muito naquilo.
Jonah disse que a acusação e o trabalho comunitário foram alertas sobre quanto a mãe o influenciou a agir contra o próprio juízo. Disse que nunca tivera briga como adulto antes e se envergonhava de ter deixado Patrícia manipulá-lo para agredir o marido da irmã. A conversa durou uns 15 minutos. Jonah parecia genuinamente arrependido e perguntou se eu poderia perdoar a ele e a Simon. Agradeci, mas disse que o perdão levaria tempo e não tinha interesse em reconstruir relação com a família de Alina. Jonah disse que entendia, que não pedia amizade, só reconhecimento de que sabia ter errado, e me contou que ele e Lisa planejam se mudar de estado ano que vem após o nascimento do segundo filho, precisando de distância de Patrícia para fundar a própria família sem interferência. Lisa deu ultimato similar ao que Alina me deu, exigindo que ele a escolhesse em vez da mãe. Em vez de retirar acusações, vários me perguntaram se me sinto vingado pelo desfecho com a família de Alina. A verdade é que não penso muito mais nisso, tomei a decisão certa e estou satisfeito com minha vida desde então. Recusar tirar acusações não era vingança contra Jonah e Simon, mas não permitir violência para controlar meu comportamento. Jéssica e eu estamos construindo nossa vida juntos, as coisas ficaram sérias e conversamos sobre ter filhos, casar e já combinamos como gerenciar relação com sogros e participação familiar. Ainda jogo softball e fiz boas amizades no trabalho e em atividades sociais. Jéssica e eu temos um grupo sólido de casais com quem passamos tempo. Atualização 4. Pediram mais, então aqui vai. Primeiro, Jonah, pelo que soube, ele já se mudou de estado com Lisa e os 2 filhos, sem contato com Patrícia. Afastar-se foi parte dos planos para sair da rede tóxica de controle dela. E bom para ele, o filho não precisa conhecer aquela avó horrível. Simon ainda mora na cidade, já troquei poucas palavras com ele. Ele também cortou relação com a mãe e isso permitiu boa convivência com a esposa. Não preciso de mais provas. Se seus 2 filhos têm vida muito melhor, são mais felizes e mantêm relação saudável com as esposas longe dela, então o problema sempre foi você, Patrícia. Agora Alina, ela não rompeu totalmente com a mãe, ficou noiva do colega de trabalho, mas abandonou tudo por causa da mãe. Voltou a ter relação próxima, e não preciso que digam o que isso causa, vivia o mesmo. Mas esse homem fugiu cedo demais de Patrícia. Também tenho notícias sobre você. Um inquilino te processou porque a casa não seguia normas do condado e, depois de um acidente, te pediu indenização. Não sei quanto perdeu, mas vendeste 2, talvez 3 propriedades. Agora resta apenas uma para aluguel. Venderam também a casa onde você morava porque a renda despencou sem 2 aluguéis. Não conheço o novo lugar, só sei que há gente na antiga. Quanto a mim, Jéssica e eu pensamos em casar no verão. Nosso relacionamento tem mais de 2 anos e vai muito melhor do que imaginei. Conheci minha sogra. Como conhecer a versão boa da minha ex-sogra, ela é exatamente o oposto do que você era e muito mais. Até me fez cupcakes que agora são meus favoritos, sem me pedir nada em troca. Não contei a Jéssica que poderia ter alguém melhor, ela não se incomoda com nada em mim, não opina na boda, só quer saber quando e onde para estar pronta. Agora sim me sinto parte de uma família. Este é um bom resumo da minha vida e das pessoas envolvidas nesta história. Se eu souber de mais algo, faço outra atualização, mas não estou muito de olho nisso e pode demorar para eu me sentar e escrever de novo e só se algo acontecer. Caso contrário, me despeço como se fosse a última vez que nos vemos.